Agora são 8 horas e 21 minutos. Como comecei o programa, o Senado, por 68 votos, sem nenhum contra, 13 senadores não estiveram presentes, aprovou então o projeto de lei da cessão onerosa, isto é, a distribuição dos recursos do mega leilão do petróleo. Mais de 100 bilhões de reais, caso todos os campos venham a ser arrematados. Além da Petrobras e do governo, estados e municípios também vão dividir o bolo. A fatia pode chegar a 11 bilhões de reais. Segundo o líder do governo do Senado, Fernando Bezerra, esse dinheiro vai estar na conta de governos do estado e prefeituras já até dezembro. Na sequência, o governo encaminha o PLN abrindo os créditos orçamentários para pagar estados e municípios. O leilão fica assegurado para o dia 6 de novembro e o pagamento se dará ao final de dezembro. Vamos ver como é que estados e municípios vão usar esses recursos, né? Vão pagar salários, né? Enfim, vai ser uma tristeza. É um dinheiro que é um bom dinheiro que faria maior diferença na área de investimentos, mas vai ser usado integralmente para pagar despesas de custeio, mas principalmente salário, 13º, para essas coisas. Mas isso nas prefeituras, né, Cláudio? Porque os estados tiveram, para os estados a destinação é vinculada, para as prefeituras que não foi. Nas prefeituras isso vai ser uma farra generalizada. Imagina ano de eleição, né? O que não é bom, né? Tem umas datas Péssimo. aqui que não, nem tem umas datas aqui que não batem, né? É que essa regra ela vai valer para outros leilões, né? Então toda vez que entrar um dinheiro, eles vão ter uma preferência. Então provavelmente a gente vai ter que rever isso lá na frente. Enfim, o problema essa história se repete. Toda vez que surgiu a possibilidade ou de uma renegociação com a União, ou de um relaxamento de dívida, ou de alguma garantia para crédito, garantia do Tesouro para crédito de estados e municípios que demandavam um negocinho chamado contrapartida, o Congresso derrubou, aliviando para estados e municípios. Essa história é recorrente. Dessa vez, até surpreendeu o fato deles terem sido mais duros com os governadores, e olha que jogada política, liberar geral para prefeitos que vão enfrentar a reeleição no ano que vem. Imagina, o sujeito vai estar com o bolso cheio de dinheiro para fazer o que ele bem entender. Pontos positivos dessa liberação, né? Cláudio, já tem gente no governo fazendo conta, achando que o dinheiro que vai entrar, e olha que é uma expectativa, esses 106 bilhões, não chega a ser uma expectativa conservadora, mas não é o teto. Pode ser mais. Assim como foi a do leilão da semana passada, que o governo esperava 2 e veio 8,9, o 106 não é um piso, mas também não é um teto. Tem muitas empresas, estão chegando mais empresas para disputar, não só esse leilão do dia 6, mas o leilão também do dia 7, que são blocos menores. A expectativa do governo é receber até um pouco mais de 7 bilhões por esses outros 4 blocos no dia 7 de novembro, que também não é teto, né? E ontem, por exemplo, chegaram mais empresas lá de fora para disputar esse leilão do dia 7. E já tem gente fazendo conta no governo que o déficit, o rombo fiscal, que para esse ano a meta é de 139 bilhões, ou seja, o governo poderia entrar no cheque especial em até 139 bilhões de reais, pode ficar abaixo de 100, pode ficar ali por volta dos 90 bilhões de reais. O governo vai ter que ter muita responsabilidade e maturidade para saber trabalhar com essa folga, e vamos ver como é que isso vai se repetir, ou se vai se repetir no ano que vem. Retomando o que eu estava dizendo, tem datas aqui que estão batendo, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, garante que a votação final da reforma da Previdência está agendada, e continua assim, para terça-feira da semana que vem. Só que terça-feira da semana que vem é dia 22, data do segundo turno da sessão onerosa. Vão juntar as duas sessões? Não, né, Cláudio? Não é possível isso, né? Não, é possível sim, acaba uma. Reforma da Previdência e sessão onerosa? No mesmo dia? Se tiver quórum, não tem nenhum problema não. A questão é que a gente não perdeu a confiança, né? Será que vai votar mesmo? E se aparecer uma nova chantagem a ser feita até lá? Olha, é o seguinte, diante desse fato novo, só vamos votar se
o governo aprovar isso, der aquilo, não sei o quê, e aí vai empurrando com a barriga. É incrível como nós temos um Congresso Nacional que foi capaz de aprovar uma emenda constitucional em 2 horas, aquela do orçamento, né? Lá no começo do ano, o Rodrigo Maia tirou da gaveta. Em 2 horas estava tudo, primeiro turno, segundo turno, uma beleza. Tudo a comissão especial aprovou, plenária, tudo em 2 horas, né? A reforma da Previdência já bate esta semana 8 meses de gestação, né? E é essa enrolada toda, né? Ou porque o presidente do Senado ou o presidente da Câmara querem valorizar o passe, né? Valorizar a decisão, etc. e tal, ou porque, enquanto isso, estão ali tentando obter o máximo de, digamos assim, de recompensa pelo trabalho, pela proeza de fazer votar uma reforma da qual o país tanto precisa. Mas, ô Cláudio, eles só operam assim porque eles enxergam espaço para fazer isso, né? E quem está dando esse espaço é o governo, é o Poder Executivo. O presidente Sempre Bolsonaro, assim, né? provocando as crises que ele provoca, e assim, a gente sabe que tem a nova política, a nova forma de lidar com o Congresso, que é um Congresso mais independente e tal. É um Congresso independente para aprovar uma reforma da Previdência em menos de 1 ano, né? Apesar de já ter 8 meses, e a expectativa era de 3, mas ao mesmo tempo é um Congresso que aproveita esse espaço para ganhar poder político e barganha política. Eu não vejo isso como algo ilegítimo. Não é ilegítimo. Se é um jogo, o governo optou por montar um primeiro escalão diferente, sem lotear. Aliás, agora no Canal Livre do domingo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo estava falando isso pra gente. Decisão tomada pelo presidente da República de não entregar de porteira fechada o ministério tal para o partido Y, o ministério tal para o partido X. Ele alterou a regra do jogo, especialmente no relacionamento com o Congresso Nacional. Não havendo conversa subterrânea nesse relacionamento com o Congresso Nacional, ou seja, o deputado ou o senador não recebendo um duto de petróleo que vaze para o próprio bolso, me parece legítimo que essa discussão, se ela for feita por cima dos panos, aí é do jogo. Fala assim, olha, tudo bem, eu aprovo sua reforma aqui, por outro lado a gente vai ter de discutir um outro assunto importante que é relevante para o meu estado, para o meu município. Eu acho... A questão não é sua reforma, né, Rafael? É uma reforma que interessa ao país inteiro, sim, né? Sem a qual o país não pode se habilitar ao crescimento, né? Enfim, a retomar o crescimento, eliminar o desemprego. Enfim, assim, eu acho um horror isso, mas é do jogo, é claro que sim. O jogo permite esse tipo de coisa. Todo governo passa por isso, né? Passa por um processo mesmo de tentativas e com um número maior de êxitos do que a gente pode imaginar, do Congresso Nacional de se impor ao governante, de ameaçar derrotas importantes, mas foi assim que o Fernando Henrique comprou a reeleição, foi assim que, enfim, na época do Sarney e do Antônio Carlos Magalhães compravam votos com concessões de rádio e TV, na época do Lula era o mensalão, era grana mesmo na veia, né? Era na mala preta, né? Enfim, cada governo passa por um processo mesmo de embate com o Congresso que só quer uma coisa, vantagem. E a vantagem, ora é legítima, ora é absolutamente indecorosa.